Na noite de hoje, nós temos a alegria de estarmos aqui com o companheiro Adilson Alexandre Simas, que nos traz o tema As Leis Morais. Que Jesus te envolva. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado por essa recepção. Vocês veem que esse palestrante, com a pouca luz que ele tem, precisou iluminar para que ele tivesse um pouco mais de claridade. E queira Jesus que eu possa transmitir a lição desta noite, que são as leis morais, que dentro da doutrina dos espíritos, principalmente da doutrina espírita, é o capítulo mais importante, eu entendo, para o nosso aperfeiçoamento. Quando nós falamos de moral, nós temos que dizer onde vamos buscar esse tipo de assunto, quais as obras que nós nos baseamos para que pudéssemos trazer aqui uma síntese dessa matéria que é muito extensa, é muito profunda, e somente em cada uma dessas leis, entendo eu que deveríamos ter um seminário, porque Kardec as sintetizou em 10, não que fosse conforme as leis de Moisés, mas simplesmente por um tipo sistemático de poder questionar aos espíritos amigos. Saiu alguma coisa do ar aqui. Espíritos amigos, esse tipo de lei que está na nossa consciência e que nós trazemos desde o momento em que nós fomos criados. Eu me baseei principalmente no Livro dos Espíritos, Leis Morais e Saúde Mental, que é o estudo justamente das leis morais, cujo autor é o Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele é um psiquiatra, um palestrante espírita, radicado no Rio Grande do Sul. E como não poderia deixar de ser, também na obra Leis Morais da Vida, psicografada pelo Divaldo Franco, as lições da sua benfeitora Joana de Ângeles, que também é de todos nós. De onde vem a palavra moral? Ela tem como gênese mores, latina, que quer dizer os costumes, uma conduta, um comportamento, um modo de agir, de se expressar. Então nós podemos dizer que é um conjunto sistemático das normas que orientam a todos nós, encarnados ou não, para a realização do seu fim. A nossa essência sempre será a perfeição, porque Deus, sendo perfeito, não iria criar criaturas imperfeitas. Apesar dos nossos desvios durante as nossas encarnações, realizados pelo afastamento dessas leis e através do nosso livre-arbítrio, é que nós necessitamos, vamos dizer assim, nos readequar a essas leis que nós trazemos no nosso íntimo. Então, a moral é a regra da boa conduta. Portanto, distingue entre o bem e o mal. Funda-se principalmente, como dito, na observação das leis de Deus. E ele se conduz, nós todos nos conduzimos bem quando estamos cumprindo essas leis. E principalmente, fazendo essa aplicação em favor daquelas pessoas que conosco convivem. O nosso próximo, o tão decantado segundo o mandamento de Jesus, de amá-los como a nós próprios. Essa pergunta está no 629 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para todos, porque então ele a observa. E as leis dos homens? É baseada também nas leis divinas ou na lei de Deus? Toda cultura, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer civilização, tem as suas normas de comportamento,
para que justamente nós nos relacionemos uns com os outros. Mas esses valores, eles são mutáveis, porque conforme o tempo, conforme a época, conforme o interesse das nações, dos governos, dos povos, ela se transforma, se modifica, e portanto ela não é imutável como é a lei de Deus. Existiram e existem normas de que eram permissivas e que hoje não são mais. Vamos dar um pequeno exemplo. Antigamente era normal o duelo para se lavrar a honra, para se tornar, vamos dizer assim, restabelecer a honra. Então o duelo era permitido. Hoje nós não concebemos mais o duelo da forma como era feito antigamente, porque nós nos duelamos diariamente com aqueles afetos que compõem o nosso núcleo familiar. É outro tipo de duelo. Esse duelo tirava a vida física. E o duelo de hoje, que nós ainda praticamos, tira a tranquilidade e a paz do outro e de nós próprios. Então, repetindo, a lei dos homens é mutável, mas a lei de Deus não. Então, sempre, em qualquer circunstância da nossa existência em que praticamos alguma coisa, seja através de ações, ou verbalização, ou pensamentos, nós automaticamente estamos inscritos nessa lei chamada de causa e efeito. E iremos assumir a responsabilidade por essas ações. Nós todos sabemos, e como é difícil, que toda a nossa evolução que nós pretendemos não dá saltos, ela é feita gradativamente. Essa certeza nós temos quando hoje estamos aqui inseridos ainda neste planeta de provas e expiações. Isto é, nós ainda somos pessoas imperfeitas. E sabemos que se nós melhoramos um pouco, através de um conhecimento mais abrangente do que a maioria dos nossos irmãos, mais uma razão ainda para aplicarmos a lei de Deus, que é aceitarmos o próximo com as suas imperfeições. Isso já é um aperfeiçoamento e uma evolução que nós podemos praticar a partir desde agora. Então, essas leis morais apresentadas justamente no Livro dos Espíritos, vêm nos auxiliar para que possamos alcançar esse progresso que nós todos ansiamos e trazemos desde algum tempo, desde que nós conscientizamos da nossa existência, que queremos ser melhores, que buscamos a felicidade a qualquer força, a qualquer tempo, e às vezes de uma forma desordenada e equivocada. Nós podemos então dizer que esse Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 partes. O livro primeiro são as causas primárias. O livro segundo é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E esse que nós vamos falar um pouco seria as leis morais, porque ainda existe o livro quarto, que é chamado de esperanças e consolações. Aqueles que desejarem se aprofundar nos estudos, a casa tem diariamente estudos focados em todos os livros da codificação kardeciana. Até para vocês terem uma ideia, Allan Kardec, ele é o orientador desse Pentateuco que nós chamamos. Na realidade, o livro, como ele mesmo sempre disse, é dos Espíritos. Ele só questionava, mas a resposta que nós recebemos desses amigos superiores, que já estão no plano espiritual, são para a nossa evolução. Ele teve o mérito de fazer as perguntas necessárias que nós todos fizemos no dia a dia, para alcançarmos a nossa perfeição e respondermos os nossos questionamentos, que são sempre eternos. Então, como eu falei no início, no capítulo 1, nós podemos dizer que é a lei divina ou natural. Isso está na questão 614 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus.
é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz, senão quando dela se afasta. É óbvio, se nós temos, nosso íntimo, essa lei divina, quem nos fala quando nós dela nos afastamos? Quando nós estamos sozinhos e praticamos a violação dessa lei através do pensamento. Quem nos acusa? Se não tem ninguém presente? A nossa consciência. A consciência é o nosso melhor juiz. É aquele que não deixa escapar nada. E isso vai ocorrer quando nós desencarnarmos. Deixarmos esse corpo, a nossa consciência é que vai dizer o que nós fizemos ou o que nós fizemos. Esse é o nosso juiz. Então, nós podemos resumidamente dizer que a lei natural consiste em objetivar, focalizar nossos atos e pensamentos no Evangelho de Jesus, que há mais de 2000 anos atrás veio nos trazer e ensinar como é que nós devemos amar. Porque até então, o nosso amor era de uma forma diferente, em que o nosso Deus era pensado de uma forma diferente, Deus vingativo, que nos castigava. E Jesus veio tirar todo esse tipo de pensamento, esse tipo de distinção, dizendo que Deus é amor. Porque, sendo amor, Ele nunca iria querer que os seus filhos sofressem através dele próprio. Porque nós só sofremos quando nos afastamos dos ensinamentos dele. Tudo está em nós. Ninguém é responsável pela nossa felicidade ou a nossa desdita. Ninguém é mesmo aquele único que pode dizer que vai transformar alguém. Nós podemos influenciar a mudança de alguém quando nós nos transformarmos e exemplificar a mudança. A teoria da doutrina espírita é belíssima, mas só o seu conhecimento não nos irá fazer melhores. Cada um de nós que adentra numa casa espírita à espera de milagre, não vai receber esse milagre. Aqui nós ensinamos, nós não, quem ensina são os espíritos, que o caminho para alcançarmos essa felicidade e nos afastarmos dos sofrimentos que ainda nós temos agasalhados, passa necessariamente pela transformação. Se fala muito em transformação. O que é isso, transformação? Mais tarde nós vamos ver um pouco também na lei de destruição o que quer dizer a transformação. E onde é que está escrito a lei de Deus? Por certo, todos agora já vão saber que ela está escrita na consciência. E aqueles que já têm a noção dessa existência da lei, são os que mais responsáveis serão pelos seus atos. Porque Jesus dizia, aquele que mais sabe, mais lhe será cobrado. E aquele que mais sabe, tem a obrigação de praticar mais amor e caridade. Porque ele já sabe que está aqui, não para usufruir desse belíssimo planeta, mas ele veio e retornou para ainda aperfeiçoar-se nos seus vícios de outrora. Nada ocorre na criação que não tenha um propósito útil. Razão porque as leis morais que estão na nossa consciência é justamente aquilo que nós não podemos jamais nos afastar, sob pena de escolhermos o sofrimento em vez da alegria. Todos nós, um dia ou não, iremos ter esse despertamento, despertar a nossa consciência para a prática do amor e da caridade. Não tem como fugir disso. Nós podemos nos esquivar, deixar para a próxima encarnação, mas de um momento para o outro nós ansiamos, porque o nosso espírito anseia pela perfeição. Justamente porque Deus está sempre em nós. E nós, o momento que nos conscientizarmos da perfeição, estaremos nele. Nós podemos também dizer que as leis divinas, algumas regulam o movimento
e as relações da matéria bruta. São chamadas leis físicas. E isso está sendo analisado na doutrina espírita, num dos ramos que se chama o ramo da ciência espírita. As outras leis dizem respeito ao homem consigo, com seus semelhantes e com Deus. E essas são chamadas as leis morais, que nós podemos dizer que são as leis que regem a vida do corpo e as leis que regem a vida da alma imortal de que nós somos. Como eu disse no início, Kardec, por uma forma sistemática, ele colocou 10 leis morais. Não vai dar tempo. Aqui a casa, eu ia dar uma palestra 3 horas, mas aí disseram que o pessoal dorme depois de um certo tempo, então eu vou reduzir um pouco. Então nós podemos dizer assim, ó, os homens necessitam, nós ainda estamos naquela fase de necessitar de regras precisas. Nós somos sistemáticos, nós precisamos de parâmetros para podermos nos locomover perante as pessoas e perante a sociedade. Não é à toa que acontecem as coisas. Tudo tem uma ordem natural. E nós podemos dizer que dessas 10 leis, a última encerra tudo aquilo que está na nossa consciência e que Jesus veio ratificar, que é o amor ao próximo. Vamos iniciar sobre a lei da adoração. Está na questão 649 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E eles respondem: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. E nós temos o instrumento mais belo, mais fácil, gratuito, de praticarmos essa adoração, que é a prece. Razão pela qual, quando todos nós aqui viemos numa casa espírita, ou qualquer templo religioso em que nós queremos comungar com a divindade, os nossos pensamentos têm que ser elevados. Nós não podemos entrar nesses ambientes pensando nas coisas lá fora. Razão pela qual nós aqui sempre pedimos a concentração, a meditação, porque desde o momento que nós já pensamos em vir numa casa religiosa, nós já estamos sendo assistidos pelos nossos mentores amigos, nos intuindo, nos fazendo compreender que onde nós vamos é o lugar ideal para nós sermos consolados, sermos instruídos, intelectualizados. E através desse conhecimento, desse intelecto, nós vamos alcançar a moral. Porque a inteligência e a moral devem estar coesos no mesmo momento, no mesmo patamar. Na questão 659, também é perguntado: qual é o caráter geral da prece? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a leis mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a verdadeira prece que todos nós podemos praticar e devemos, é aquela feita com o coração. Quando a gente fala o coração, porque é a parte mais sensível, talvez, do corpo físico, mas na verdade é aquela do nosso íntimo. Aquela que nós realmente temos que acreditar que estamos em contato com os nossos amigos espirituais, que vamos fazer aquela ligação necessária para que possamos suportar as nossas provas, as expiações que ainda acontecem na nossa vida, as dores, as mágoas. Por que isso acontece? Tudo é através da prece que nós podemos atenuar, porque a prece também não faz milagres.
mas ela alivia as nossas dores. Porque dentro da causa e efeito, nós temos um plano traçado pela espiritualidade quando reencarnamos. E nós temos que necessariamente passar por aquele projeto. Mas, conforme o nosso livre-arbítrio, nós podemos modificar e melhorar o que poderia ser muito pior. A prece tem esse condão de aliviar as nossas dores. A lei do trabalho está na questão 674, em que Kardec novamente pergunta aos nossos mentores espirituais: a necessidade do trabalho também é uma lei da natureza? E eles respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. E vocês podem observar que isso é verdade. O trabalho é necessário para que nós possamos nos sustentar, o corpo físico. Mas o trabalho não é só o trabalho para alcançarmos um resultado material. O trabalho também é espiritual, é mental. Todos nós trabalhamos, a natureza trabalha. Nada no universo é estanque. Deus, como diria Jesus, trabalha sem cessar. E nós todos devemos trabalhar. Cuidado com o ócio. O ócio faz com que nós deixemos os nossos pensamentos baixar de nível, baixar de intensidade. E são ali, nessa involução mental, é que os nossos adversários conseguem penetrar, nos influenciar, na maioria das vezes, para atitudes que nós não gostaríamos de fazer. Nós todos estamos, a qualquer momento, em todo o tempo, cercados por espíritos, de diversos níveis, sejam morais, científicos, o que eles são, nos influenciando. Tanto que existe uma questão no Livro dos Espíritos em que diz que eles, às vezes, mais nos orientam do que nós próprios. E na questão 675... não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais. Eu quis fazer a pergunta, apesar de já ter dado a resposta, para justamente ratificar, expressar o que eles respondem. Não. O espírito também trabalha como o corpo, porque toda ocupação útil é um trabalho. A qualquer momento que nós pensarmos em favorecer alguém, mesmo em pensamento, em prece, nós estamos trabalhando em favor de alguém. É um trabalho. Dizem os espíritos que o trabalho, além de ser um progresso, é ao mesmo tempo também uma expiação. Porque hoje, para nós nos sustentarmos, nós ainda temos que trabalhar. Nós somos informados pela espiritualidade, nas diversas obras espíritas, que existem mundos em que o trabalho é só mental. Não existe mais a necessidade de amealharmos bens para nos agradar, para fazer com que nós também tenhamos uma satisfação aqui nessa terra. Essa certeza nós temos através da informação dos espíritos. E essa também é uma das fases que nós iremos chegar com o nosso aperfeiçoamento moral, praticando sempre o amor ao próximo. E por que é uma expiação? Porque nós ainda estamos trabalhando para justamente ter isso que nós queremos. E o trabalho nos faz também felizes. Porque ai daquele que não tem trabalho, que procura o trabalho, que reclama do trabalho, quando muitos estão atrás do trabalho e não conseguem, tendo necessidades da própria manutenção da família. Então nós devemos ter o trabalho como uma bênção e valorizar esse trabalho, porque, apesar de acharmos que ele é muito inferior à capacidade de cada um. Nós temos o poder de trabalhar naquilo que nós quisermos. Só depende de nós, desde que não haja acomodação. Então, tudo está em nós.
A lei da reprodução. Está na questão 686. Quando ele pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei também da natureza? E eles respondem: mas isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Nós todos, e aqueles que vieram hoje pela primeira vez aqui na casa, me permitam, aqueles que já sabem, a informação de que nós somos espírito, que para nos expressar nesse corpo, vamos buscar no fluido o nosso perispírito, dependendo do planeta em que nós fomos vivenciar a nossa existência. O que é que quer dizer isso? É que nós, nesta Terra, a humanidade necessita ainda da reprodução para poder dar oportunidade dos nossos irmãos, que ainda estão no plano espiritual, retornarem à matéria para que também possam, assim como nós, continuar no seu planejamento evolutivo. Razão pela qual a lei da reprodução é uma lei divina, é uma lei natural. O homem pode regular a reprodução, e nós todos disso sabemos. As pessoas mais abonadas financeiramente são aquelas que mais projetam, regulam o número de filhos que desejam. Mas nós sabemos que mesmo aquelas que não fazem isso, até por desconhecer a lei da necessidade da encarnação, contribui para a obra divina, dando oportunidade de tantos espíritos reencarnarem, como eu disse anteriormente, para continuar a sua jornada. E aí também dentro dessa lei é perguntado então se o celibato pode ser considerado um ato meritório, e eles respondem que todo ato que for em favor da humanidade, aquelas pessoas que vêm para não reproduzir, não se casarem, também é meritório, porque tem um objetivo quase que missionário, mas não se tornar celibatos pelo seu egoísmo de não se relacionar e não assumir responsabilidades aqui na Terra. Então, olha a dicotomia. Ao mesmo tempo, ele é desde que, e não só por ser. Vocês entendem isso? De que todos nós, de uma forma ou de outra, somos missionários. Em pequena ou grande escala, mas necessários à obra de Deus. Nenhum de nós foge do elo, desse elo que faz com que todos nós estejamos nessa relação divina. A lei de conservação, na questão 711, que diz assim: o instinto de conservação é uma lei natural? Ele perguntou em todas as 10 leis, conforme eu disse, isso é tudo natural, né? Sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Todos nós sabemos que o instinto de conservação é aquele que ainda nos faz reagir às ações que os nossos semelhantes nos causam. Os que estão mais evoluídos não reagem, mas quase nós todos reagimos ainda. A qualquer ofensa, a qualquer calúnia, a qualquer ato que nos sintamos agredidos. Nós ainda não temos em nós aquele amor incondicional que Jesus tinha, de perdoar desde logo a ofensa. Não, nós primeiro reagimos instintivamente. E essa reação, ela é tão animalizada ainda em nós, seres, criaturas aqui da Terra, que nós ainda matamos para proteger a vida. E matamos em nosso favor, matamos em favor daqueles que nós amamos,
E em alguns países matam em nome da coletividade, da sociedade, onde existe ainda a pena de morte. Todas aquelas pessoas que votaram a favor da pena de morte ainda têm em si esse instinto animal de conservação. Equivocado. Porque mesmo o mais vil dos criminosos também foi criado por Deus. E é nosso irmão, infeliz no momento que atravessa, mas que merece todo a nossa compreensão. E é dito também, para nós nos conservarmos e termos tudo em nosso favor, o que acontece? Quando a nossa inteligência vai se aprimorando, nós vamos cada vez mais tendo mais necessidades aqui na Terra. Vocês entendem a tecnologia? Quanto mais ela se torna perfeita, mais nós queremos o último tipo, não é assim? Hoje, o objeto de consumo é o 5C, né? Todos querem o 5C. Daqui a um mês tem o 6C. O que é isso? É um telefone que faz tudo. Esse 5S. Eu já botei C. É esse. Vocês sabem. Então esse é o objeto de consumo de quase todas as criaturas, principalmente os jovens. E não tão jovens. Mas também vai passar. Porque a ansiedade de querer ser feliz não consegue com essas coisas materiais. Porque a nossa felicidade é interna. É aquela felicidade que nós trazemos quando reencarnamos, que muitos de nós não sabem por que sofrem. O chamado, às vezes, vazio existencial, a fuga para a depressão, para a melancolia, tudo são fatores do não conhecimento da nossa vida aqui na Terra, que nós precisamos aprender a saber por quê. Como diz o Sidney, quando vem fazer palestra aqui, eu lamento dar uma informação para vocês. Nós vamos tudo morrer. Não vai sobrar um aqui nessa... Então, o que nós estamos fazendo para isso? A doutrina do Espírito, então, vem trazer isso, essa lição a nós. Vamos usar as leis morais para vivermos melhor. Está em nós essa escolha. Por imprevidência, então, da nossa parte, da criatura humana, nós tiramos da natureza, destruímos a natureza, para que nós tenhamos o supérfluo. Porque nem nós, de alguns de nós, não vamos dizer todos, que todos já estão conscientes, separamos o nosso lixo. Ninguém tem essa consciência. Ninguém quer saber para onde é que vai o lixo. E o país, o planeta, está ficando um amontoado de lixo. Então, se cada um iniciar o seu propósito de conservar a natureza, em vez de tomar um banho de meia hora, toma um banho de 15 minutos, que já é muito. Escovar o dente com água escorrendo, fazer a barba com água escorrendo, tudo são coisas que nós podemos fazer. E por que nós não fizemos? Ah, não vai faltar água. Nós não podemos esquecer que esse planeta que nós precisamos conservar é o planeta que vai nos abrigar daqui mais tarde. Nós somos herdeiros de nós próprios. Nós forçosamente iremos reencarnar. Ou nós somos todos santos e já alcançamos a perfeição? Mas eu não sou, né? Por quê? Porque ainda tenho vícios. Tenho intolerância, impaciência, me irrito facilmente. Quantos de vocês talvez não sejam assim? Espero que não. Mas faz parte ainda da nossa vida, nós achamos natural. Quando não é. E por isso que poucos ou muitos que vêm à casa espírita e vão estudando, iniciam com 35, 40, 50, no final do ano tem 15. Porque é muita responsabilidade. Eu, quando conheci a doutrina espírita, eu vi as pessoas saindo daqui tristes, saindo lá fora. Assim. Que gente triste, né? Ser espírita, isso é horrível. É a responsabilidade. Agora eu não saio triste, eu saio corcunda. De tanto peso. Quanto mais eu sei que eu tenho que mudar.
A lei da destruição diz respeito às transformações causadas pelas destruições, seja pelo homem e pela própria natureza. O que chamamos de destruição, nada mais senão que é uma transformação, porque na verdade, o que se destrói, ou se desestrutura na realidade, se sobrepõe a outro tipo de coisa, que é mais adiantado. Vocês entendem? Até o lixo hoje está sendo utilizado por uma causa útil, que é a energia. Então, essa é a inteligência que faz com que nós também possamos evoluir materialmente, mas e principalmente destruirmos nossos equívocos, as nossas mazelas que ainda insistem em estar conosco, quando nós aceitamos os equívocos do nosso próximo. Porque na maioria das vezes, as pessoas que erram é o espelho daquilo que nós somos. Por isso que nos irrita, porque nós somos iguais. É uma verdade. Eu custei a entender isso. Uma vez a Sandra Della Pola, que é uma palestrante espírita de primeira grandeza, veio aqui e disse isso. O que te irrita no teu adversário, no teu próximo, é o que tu és. Está doida? Não é? Ela tem razão. Porque se nós temos o amor, que deve sempre conter os nossos atos, por que o outro vai me irritar? Vou dar um exemplozinho. Em casa, diariamente, todos nós temos parentes, filhos, marido, mulher, o que for que seja, o que quiser que seja. Deu agora um branco. O que for. Tem um dia que nós estamos bem. A pessoa pode dizer o que quiser, não é? Sai para o lado. No outro dia, nós não estamos bem. E a pessoa diz a mesma coisa. Pronto, já vai. Ela é culpada? Não, somos nós. Nós é que estamos diferentes. Ela disse a mesma coisa. Por que um dia nós aceitamos e no outro dia não? Justamente pela nossa invigilância, pela compreensão de que ela é assim, sempre foi. Por isso eu sempre digo, nós somos o que somos e ninguém nos transforma se nós não quisermos. E também é dito assim, se a destruição, está no 729 no livro do Espírito, a lei da destruição. Se a destruição é necessária, por que então a própria natureza nos cerca dos meios de conservação? E olha como os espíritos superiores são sábios, para evitar que a destruição ocorra antes do tempo. Porque tem um planejamento divino que, queiramos nós ou não, nós temos que obedecer e segui-lo. Apesar de toda a nossa criancice, da nossa insensatez, Deus está no comando. E Jesus é o seu mensageiro, aqui nesta terra. Então nada se passa se Ele não quiser. Lei de sociedade, na questão 766, também do Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Cuidado com os egoístas. As pessoas egoístas são muito inferiores ainda moralmente. Porque tudo que nós temos de bom, nós temos que partilhar com o nosso semelhante. E procurar justamente nos aperfeiçoarmos nas nossas coisas ruins. Porque nós não podemos partilhar com os outros os nossos vícios. Mas podemos partilhar aquilo que nós já conseguimos conquistar. De que forma? Exemplificando. Porque não seria justo Deus se nos desse todas essas faculdades somente para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Por isso que Jesus veio nos dizer e conformar todas as leis dos profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei. Tudo que nós temos de bom e podemos fazer de bom, mesmo que não sejamos tão bom, que seja em favor de alguém. A prece em favor do outrem tem muito mais validade do que é feito em nosso benefício. A prece verdadeira. Porque, como eu disse no início, na questão da lei de adoração, a prece, ela tem a função da adoração a Deus,
tem a função do agradecimento a Ele, que nós devemos fazer a todo momento, pelo aquilo que nos acontece, mesmo que parece ruim, e tem o requisito de pedir, mas que não peçamos a nosso favor, sim aos nossos amigos, irmãos, inimigos, aqueles que estão sofrendo, que Deus dê resistência, resignação para os seus sofrimentos. Essa é a função do verdadeiro cristão, e principalmente do espírita. O isolamento absoluto é contrário, então, à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto, e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Imagine se nós não conseguíssemos interagir uns com os outros, com as nossas desigualdades, como é que nós poderíamos evoluir? Nós não teríamos parâmetros para saber se nós estamos no caminho correto ou não. Aqui na Terra nós temos que ter sempre alguém para que nós nos comparemos. Todos nós temos os nossos ídolos, seja do esporte, seja da cultura, seja do que for. Principalmente quando nós ainda somos pequenos, os nossos ídolos são nossos pais. E quanto nos faz sofrer quando eles não são aquilo que nós imaginávamos. E aí nós temos que compreender que eles são também seres falíveis, que ainda também estão no processo. E essa compreensão para com os pais é a mais importante de todas, porque muitos deles abortaram, e nós não, eles não nos abortaram, nos aceitaram. Quantas dificuldades tiveram para nos criar? Então todos devem concorrer para esse progresso, ajudando-se mutuamente. Se aquele tem demais, que dê para quem não tem. Por isso que a verdadeira caridade não é dar o supérfluo, é dar aquilo que vai lhe fazer falta. Nós ainda não chegamos nisso ainda. Porque quando nós damos alguma coisa para alguém, nós damos aquilo que é usado para poder repor, né, para nós o melhor. Mas vamos chegar um dia que vai ser tudo igual. Nós vamos ir numa loja comprar para mim uma roupa nova e para próxima roupa nova. É assim que tem que funcionar a lei da caridade material, mas e principalmente a lei da caridade moral. E compreender o ser no estágio em que ele está. Porque todos nós que estamos aqui temos uma evolução individual. Alguns vão entender essa palestra de uma forma do que outras. Vai ter uma lei que vai chegar mais profundamente em algum de vocês, e outra no outro. Por quê? Em alguns já estão mais entendidos sobre uma questão do que outra. Isso faz parte. Como é perfeito a divindade, que nos permite, mesmo nessa diferença de evolução, estarmos todos juntos, justamente para essa interação de auxílio um ao outro. A lei do progresso, é na questão 780 do Livro dos Espíritos. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. A diferença é explícita. O estado natural é a infância da humanidade. É o ponto de partida para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Em alguns lugares do planeta ainda existe, mas nós aqui não estamos mais nessa infância intelectual e moral. Nós já temos algum tipo de conhecimento, justamente pela nossa intelectualidade. Porque quando Jesus prometeu o Consolador, ele sabia que naquela época ele não podia dizer essas verdades, essas definições, essas interpretações da lei de Deus. A mesma coisa se botar uma criança aqui de 3, 4 anos, ele não vai entender o que eu estou aqui dizer. Então nós todos que aqui estamos já temos algum tipo desse progresso. Também não é possível o homem deter a marcha do progresso, mas ele também pode entravar. E isso nós temos exemplos nos diversos lugares, nações que ocorreu aqui na Terra, em que algumas pessoas, considerando-se deuses, trouxeram sobre si próprio
tudo que iria reger os seus súditos. E nós sabemos que isso tudo passa. Todas as grandes civilizações passaram e passarão, porque isso faz parte do progresso. E aquilo que serviu de ufanismo na época, hoje não vale mais nada. Estão todas as civilizações em ruína, quando outros desapareceram. Isso também vai ocorrer agora. Isso faz parte da lei de destruição e de transformação. É uma lei natural. A lei de igualdade é perguntada na questão 803 se todos os homens são iguais perante Deus. E claro que sim, ele fez a lei para todos. Tem uma frase que eles botam que o sol brilha desde o verme até o arcanjo. É para todos. Porque as desigualdades que ocorrem entre os semelhantes aqui na terra são obra dos homens, não é obra de Deus. E aí é uma pergunta que ontem me chegou assim bastante profundamente, que é na questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, essas provas são escolhidas por nós mesmos antes de desencarnarmos. Reencarnarmos. Então, se nessa encarnação nós somos dessa forma e temos essas atribulações, esses deveres, por certo, são consequência de que nós deixamos de fazer em vidas pretéritas. Justamente por causa da ação e reação, que é uma lei natural. Tudo que nós fizemos tem uma causa contrária. A lei de liberdade, a famosa lei de liberdade, na questão 825 diz assim: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos necessitam uns dos outros, os grandes como os pequenos. Qualquer profissão, qualquer ato de qualquer pessoa aqui na Terra tem uma função útil a alguém. O rico empresário não pode passar sem o trabalho do operário mais simples. Todos dependem de todos, razão dessa igualdade. A única liberdade absoluta que nós poderíamos ter na Terra seria, como era antigamente, a do eremita. Entra numa caverna lá, ele tem liberdade total. Não depende de ninguém, não tem que dar responsabilidade a nada, mas, como nós aprendemos aqui antes, até o pensamento dele tem que ser correto. Por quê? Porque essa liberdade ele tem de pensar, mas não de pensar errado. Então, onde existam duas pessoas, termina a liberdade. Termina a minha onde inicia a dele. Isso é subjetivo. Quanto mais aprimorada é a nossa evolução, mas nós vamos saber onde termina a minha e começa do meu próximo. Também é evolução. Mas é justamente pelo pensamento que o homem tem a sua liberdade total, sem limites. Mas tem as consequências do que ele faz também do pensamento, porque o pensamento é uma energia que constrói e prejudica ou não. E aí nós podemos o quê? Ter a certeza que Deus, através desse ato do pensamento, é que irá julgá-lo. E nós sabemos que esse Deus somos nós próprios, que é a nossa consciência, que é a lei de Deus que está em nós. E é a última lei que é chamada de justiça, amor e caridade, que está na questão 875, que a justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Essa é a lei de justiça. Não façais aos outros o que não gostaríamos que eles vos façam. A maioria das vezes nós fizemos tudo, fizemos tudo para os outros, mas não aceitamos nada ao contrário. Ainda é a nossa inferioridade. E para concluir, é perguntar na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E essa frase é lapidar. É aquilo que tem que ficar
a ferro e fogo gravada na nossa consciência e no nosso coração, que diz: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Toda essa lei está nessa única frase. Se nós praticarmos a bondade para com as pessoas que conosco convivem, sermos tolerantes com seus equívocos, com seu atraso moral, e perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós estaremos cumprindo e teríamos cumprido o propósito desta nossa encarnação. Que Deus nos ajude nesse propósito. Muito obrigado. Nosso muito obrigada ao Adilson pela mensagem da noite de hoje, que possamos nós praticar essas leis em todos os momentos de nossa vida. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração,
nossa eterna gratidão.